Hoje o Repórter Diário vai fazer uma edição diferenciada. Normalmente a gente faz uma parte com um resumo do dia e na outra parte um entrevistado, político, empresário, formador de opinião, quem de alguma forma gera impacto, gera interferência no dia a dia da nossa região. Como hoje a gente tem aqui a presença do Átila Jacomuzzi, prefeito que foi na semana passada alvo da cassação desta votação política da Câmara de Mauá, desde o dia que saiu o resultado na Câmara de Mauá, a gente tem procurado o Átila Jacomuzzi via assessoria, via as pessoas mais próximas, como a gente sempre fez, desde o primeiro dia de gestão, abrindo espaço para se posicionar, para dar a sua fala e para você que está em casa, em especial morador, moradora de Mauá, tirar suas conclusões. Por isso que a gente faz olho no olho, por isso que a gente agradece aqui a vinda do Átila Jacomuzzi ao vivo, em tempo real, discutindo, olhando no seu olho e falando sobre o dia a dia de Mauá. E já quero deixar claro também para os corneteiros de plantão, porque infelizmente hoje o que mais tem é isso. E o pessoal não sabe diferenciar o que é jornalismo e o que é política, né? O Leandro Amaral pode vasculhar em tudo aí, não é filiado a nenhum partido político, não sou morador de Mauá, então mesmo que eu fosse algum dia filiado a algum partido político, não ia disputar na cidade de Mauá, porque não tenho vínculo de domicílio com a cidade de Mauá. Carlos Carvalho, da mesma forma, não é filiado a partido político. A gente brinca aqui nos bastidores que a gente é filiado ao PJ, a gente busca ser um bom jornalista, é o partido dos jornalistas. Só, podemos cometer erros? Podemos, mas a gente está aqui justamente ao vivo para corrigir. A nossa única missão aqui é dar voz, é dar câmera para todos aqueles que estão no dia a dia, de alguma forma, representando a população. E em especial na cidade de Mauá foi o que a gente mais fez. É só você olhar aí no Repórter Diário que todo mundo passou por aqui. O Átila Jacomuzzi vem enquanto prefeito, a Laide Damo lamentavelmente não veio, embora foram vários os convites para que viesse aqui falar, e o convite segue aberto para que venha aqui agora na condição de prefeita empossada na cidade de Mauá. Veio o ex-prefeito Donizete Braga, veio o Júnior Orozco, todo mundo do dia a dia de Mauá veio aqui para dar a sua fala e você que está em casa tirar as suas conclusões. E hoje, como eu disse, a gente está abrindo esse espaço para o Átila Jacomuzzi. Tenho certeza da nossa audiência, enquanto a gente fala aqui, a gente costuma dizer, né, Carlos, que acontece um verdadeiro fórum aí nos debates. Então vocês que estão aí, gostam do Átila, apoiam o Átila, você que não gosta do Átila, não apoiou o Átila, desde que seja um debate republicano, um debate em cima de ideias, com respeito à opinião divergente, perfeito. Nós vamos tentar aqui fazer o máximo de perguntas possível, o Átila também falar como sempre foi de costume, para, de novo, você que está em casa saber por quê. Independentemente de quem está com a caneta na mão, é o futuro da cidade de Mauá que está em jogo e é isso que a gente quer discutir aqui com vocês nesses próximos instantes. Por isso, Átila Jacomuzzi, obrigado pela gentileza mais uma vez na entrevista, boa noite. Em primeiro lugar, quero te agradecer, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, toda a equipe do RD, o povo da cidade de Mauá, pelo carinho, pelas mensagens, que foram muitas, né? Acompanhando o nosso Facebook, as nossas redes sociais, as mensagens de apoio foram enormes. E agora eu estou tendo a oportunidade aqui no programa da RD TV de agradecer também o povo de Mauá pela confiança, pela torcida, e eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Átila, como é que tem sido o seu dia a dia desde aquela votação política na Câmara de Mauá que culminou no seu processo de cassação por conta da vacância no cargo? Como qualquer trabalhador comum, independente de como prefeito estar ou não prefeito, a cidade de Mauá respira política e eu sou filho dessa cidade. E respira política como qualquer cidadão. Continuo trabalhando e querendo que Mauá realmente evolua, que Mauá cresça e que Mauá se desenvolva. Por isso que nós temos que acompanhar a política da cidade, independente de exercer cargo político ou não. Hoje eu trabalho como cidadão da cidade de Mauá com responsabilidade. Carlos Carvalho. Átila, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Qual foi a sua sensação do dia da cassação? Porque nós que estávamos lá, o Leandro sabe disso, toda hora a informação era, uma hora era de cassação, uma hora de não cassação, sempre por um voto. Eu sempre falava, era um voto que ia decidir a situação. Como que de fato aconteceu, né? Porque a cassação foi obtida pelo mínimo necessário, que eram 16 votos. Como é que você viu toda aquela situação e todo o processo em si, né? As atitudes dos vereadores diante de tudo isso que aconteceu na cidade de Mauá? Em primeiro lugar, eu vejo com muita tristeza e o povo vê também da mesma forma com muita tristeza. Mauá precisa ser uma cidade que tenha paz, que tenha tranquilidade e uma cidade que realmente tenha um governante que realmente olhe e goste da população e goste da cidade.
Mauá necessita de um governo que ande nas ruas, que ouça o povo, que aperte uma mão do cidadão, que abrace uma senhora, né, que realmente acolha uma mãe. Esse é o governo que a cidade precisa. A cidade precisa de um governo acolhedor. E durante todo o momento que a cidade viveu, de toda essa turbulência, era um momento de recuperação. A cidade teve 2 grandes momentos de recuperação com meus 2 retornos que antecederam. E a cidade viu a diferença. Né? A cidade viu a retomada de obras, entrega da UPA do São João, entrega da UPA do Jardim Zaira, a entrega do pronto-socorro do Hospital Nardini. Foram quase 132 ruas que eu entreguei durante o período que estava como governo. Foram 3 escolas, uma fábrica de artes, né? Uma fábrica de educação e cultura, que é o FIEC, 3 fábricas de artes, né? Trouxemos uma faculdade de medicina para Mauá, entreguei o Café do Trabalhador, inaugurei a enfermaria do terminal, inauguramos o Teatro Municipal. Mauá viveu um momento que as pessoas se orgulhavam de realmente dizer que moravam em Mauá. E quando você passa por 2 turbulências e vê 2 grandes recuperações, a autoestima ela vai de um grau a outro muito rapidamente. E é isso que aconteceu na cidade. Eu acho, em primeiro lugar, que a cassação foi totalmente injusta, né? E não foi uma cassação legal. Eu fui cassado pela questão da vacância. Uma vacância que nunca existiu. E a população tem que entender o porquê que o Átila Jacomuzzi foi cassado, Carlos Carvalho e Leandro. Por um motivo de eu não estar na cidade. Eu não estava na cidade de férias. Aliás, nunca peguei férias como prefeito da cidade. Eu sempre estive presente de janeiro a janeiro, de sol a chuva, trabalhando pela cidade, apertando a mão, ouvindo as pessoas, atendendo as pessoas no gabinete, ouvindo também o lado também da oposição, das críticas, porque as críticas fazem você ser uma pessoa muito melhor, um governante muito melhor. E aí, de repente, eu fui cassado por uma vacância. Uma vacância que não foi por minha vontade. Eu não estava viajando, eu não me ausentei da cidade, porque eu não queria estar na cidade por livre e espontânea vontade. Uma questão judicial impediu de eu estar lá durante o período. Mas nunca deixei de informar a cidade, de informar a Câmara Municipal o porquê eu não estava. Foi protocolado pelos meus advogados, né, e por pessoas próximas o meu pedido de afastamento à Câmara Municipal. Que infelizmente a Câmara Municipal, naquele momento, o direito da Câmara e a prerrogativa da Câmara, acabou não colocando em votação o meu afastamento. Agora, eu não posso ser julgado, né, por uma situação que estava alheia à minha vontade. Agora, Átila, na tua avaliação, o que foi determinante para ter, digamos, essa mudança da sua relação com a Câmara Municipal? Seu governo sempre teve maioria na casa, teve governabilidade, nunca foi questionável. Num primeiro momento, no ano passado, quando houve a iniciativa de pedidos de impeachment, esses pedidos sequer foram encaminhados na Câmara Municipal, mostrando mais uma vez o apoio e a confiança que pelo menos o Legislativo tinha na sua gestão, e de repente voltou a história novamente, e aí os vereadores aprovaram os 2 pedidos e deliberaram esse sobre a vacância do cargo. O que na tua avaliação foi determinante para mudar essa relação da Câmara com a sua pessoa? Isso para completar, os vereadores mentiram em dezembro, porque no dia da sessão levante, no dia 26 de dezembro, a informação era que a sua defesa tinha pedido para acabar com a votação, não ter a votação da licença. Eles mentiram, então, para o que aconteceu em dezembro? Em primeiro lugar, o relatório o conteúdo do relatório que determinou a nossa cassação de vacância é um conteúdo que não fala a verdade, não contém a verdade nos relatos. Em primeiro lugar, eu entreguei o meu pedido de afastamento. Agora, quem determina a colocação ou não a votação da sessão de abertura do processo de cassação é a Câmara. Nenhum advogado e nenhum assessor meu, e muito menos eu, tem o poder, porque o Poder Legislativo é independente. Então aí está a primeira grande mentira. A segunda grande mentira foi que a comissão que relatou, os vereadores que fazem parte da comissão, vereador, faltaram com a verdade novamente quando diziam que eu não teria juntado um documento pedindo meu afastamento. Nosso advogado na defesa, no dia da Câmara Municipal, o senhor mostrou o documento onde nós requeremos o afastamento. Né, como os outros detalhes também que demonstraram inverdades na questão do relatório da comissão que determinou o nosso afastamento. Mas respondendo à pergunta do Leandro, em primeiro lugar é verdade. Dos 23 vereadores, 18 vereadores foram eleitos através das nossas coligações. Né?
Quem votou para vereador e votou no Átila, sabe que o vereador que você votou, que hoje está na Câmara Municipal, apoiava o Átila Giacomussi. Elaborou o nosso plano de governo, assinou o nosso plano de governo, que foi um compromisso com a cidade de Mauá. O que me causa estranheza é que esses mesmos vereadores, da noite para o dia, como você disse, acabou tomando uma outra posição. Agora, saber o que aconteceu, levou os vereadores a fazer essa questão, o povo de Mauá, eleitor que votou nesses vereadores, tem que cobrar desses vereadores, porque esses vereadores são responsáveis a ter pedido o apoio ao Átila, a candidatura do Átila a prefeito. E esses vereadores têm uma responsabilidade com o plano de governo que o povo escolheu para ser o futuro da cidade de Mauá. E, de repente, isso tudo está paralisado. Então, é importante o povo de Mauá cobrar dos vereadores que elaboraram o plano de governo, o porquê eles mudaram de opinião. Porque o Átila não mudou de opinião. Eu continuo trabalhando pela cidade, cumprindo, mesmo com o afastamento agora, que eu tenho certeza, e Deus existe e Ele é justo, é por um breve período, nós vamos retornar à prefeitura do município de Mauá, porque eu acredito na justiça, acredito em Deus, e tenho certeza que o povo de Mauá torce para isso. As enquetes, todas elaboradas na internet, nos colocaria com mais de 90% da população pedindo para que nós dessemos continuidade ao nosso governo. A última pesquisa de opinião elaborada por um instituto aqui da região, um instituto renomado, quando dizia em quem você votaria prefeito em 2020, passando por tudo que eu passei, as injustiças que eu passei, rotulado como eu fui, nós aparecemos em primeiro lugar com quase 26,5% das intenções de voto. E só para deixar claro, prefeito, e aqui, prefeito, em relação até à liturgia do cargo, a pergunta que o Carlos tinha feito, do dia 26 de dezembro, por que aquela sessão não aconteceu? Não aconteceu porque foi da vontade do Legislativo. Quem coloca em pauta é o Legislativo e a Câmara Diretora. Né? Eu não posso dizer, né, isso tem que ser perguntado à Câmara Diretora na época, o porquê não colocou em votação. Agora, eu não posso ser penalizado porque a Câmara teve um entendimento. Agora, a minha parte eu fiz. Eu notifiquei a Câmara e pedi o afastamento. Agora, se a Câmara não fez, se a comissão que analisou a vacância não colocou isso no relatório, omitindo um fato. Omitir um fato é crime. Isso tem que ficar muito claro, é crime. Se omitir um fato de relevada importância. Por isso que eu acredito, tenho certeza que os juízes e a justiça vai ser feita. Como disse recentemente aqui, né, um grande político que foi entrevistado recentemente aqui por toda a mídia brasileira, né? Eu quero ser julgado porque aquilo que está no processo. Eu não posso ser julgado por capa de jornal, eu não posso ser julgado por fake news, eu não posso ser julgado politicamente. Esse julgamento é técnico. Houve a vacância do Átila, o Átila não estava na cidade por livre e espontâneo votado, ou ele estava impedido judicialmente. É isso que é o ponto que tem que ser julgado. O senhor conseguiu, ao longo desse processo, conversar, dialogar isso com os vereadores, seja individualmente, seja em grupo? O senhor conseguiu expor essa sua avaliação aos vereadores? Leandro, eu não me lembro se o Carlos Carvalho esteve algumas oitivas do período de cassação. Eu expliquei, eu levei o documento, apresentei para a comissão que estava analisando o processo de vacância para os 3 vereadores. Inclusive, foi uma comissão que não me fez nenhuma pergunta. Não me fez nenhuma pergunta, porque analisou ali o silêncio daquela comissão, já demonstraria que a vacância não existiu. Agora, o que me surpreendeu é que da noite para o dia o relatório sai pela aprovação da cassação e faltando documentos e contendo inverdades. Agora, qualquer juiz, tenho certeza que o judiciário de Mauá são compostos por juízes competentes, pessoas que realmente analisam tecnicamente o processo. Quando lê o processo de defesa, vai ver que itens importantes não estavam sendo escondidos pela comissão que analisou o processo. Né? O processo está todo viciado. Agora, você me perguntou por que houve. Isso é uma pergunta que o povo tem que fazer para os vereadores. Cobrar o porquê eu apoiei o projeto Átila Giacomussi que você me pediu e hoje você impede que esse projeto seja executado. É isso que o povo tem que perguntar. Antes do Carlos Carvalho dar sequência,
No dia da votação, a gente acompanhou lá as mais de 10 horas de sessão, mas no finalzinho, várias pessoas ligadas diretamente ao senhor também acompanharam lá, mas o senhor até tinha uma expectativa se o senhor iria ou não, o senhor não foi à Câmara. O senhor fez agenda externa naquele dia, no momento exato do resultado. Onde o senhor estava? Estava no próprio gabinete? Quem avisou o senhor? Como é que o senhor recebeu a notícia? Em primeiro lugar, eu estava trabalhando, como quem acompanha meu Facebook, meu trabalho, eu às 9h30 da manhã, eu estava no programa Pavimenta Mauá, né, dando retomada ao programa Pavimenta Mauá. O mesmo programa que eu acabei de dizer, que nós inauguramos 132 ruas. Esse ano, vale dizer que eu deixei 90 ruas para serem pavimentadas, né, entre convênio com a Caixa Econômica e também com a SAMA, né, com o projeto de recuperação de vias. Né. 92 eu entreguei naquele dia, eu entreguei a segunda rua, dentro do programa que nós temos aí de pavimentar 90 ruas, né, que é a Rua Esquenário da Candacari, lá no Jardim Camila, interligando com a Rua Pedro Eugênio Pereira. A população esperava por mais de 20 anos aquela obra. Depois disso, fui acompanhar a vistoria em outras obras da cidade, tá, como, por exemplo, ali, a recuperação da Avenida Itapai, que é ao lado do velório municipal. Eu recebi a cidade no dia 18 de fevereiro, com uma cratera instalada no meio de uma das principais artérias da cidade, há 2 meses deixado pela própria prefeita e até então interina, Laide Damo. Abrimos o processo, estamos terminando ali a recuperação também daquela via. Né? Estava também, fiz vistorias também e acompanhei também a ampliação do programa de saúde bucal no Jardim Zaira 3, no posto do Jardim Zaira 3, que há mais de 8 anos não recebia um programa de saúde bucal, tinha acabado naquela semana. Ou seja, fez agenda normal. Fiz agenda normal porque eu sou um homem que trabalho. Aí o senhor depois eu foi não pro me gabinete. escondo do povo. Aí e depois fomos para o gabinete despachar o dia, que sempre foi um dia comum, que para mim foi um dia comum. Né? Eu tinha certeza, né, que se o julgamento fosse um julgamento que fosse analisar tecnicamente o processo, eu não faltaria um voto. Eu teria lá, vamos dizer, 22 votos. Porque se os vereadores votassem por aquilo que estava no processo, tecnicamente, o porquê eu me afastei da cidade ou não, se eu me afastei por livre espontânea vontade ou me afastei e aí, por depois, questão judicial. Na hora da votação, o senhor estava acompanhando pela transmissão ou o senhor estava fechado no gabinete e esperou alguém contatar? Não, acompanhei o final da transmissão e depois, lógico, com muita tristeza, e isso foi demonstrado com apoio nas redes sociais. Para você ter uma ideia, Leandro, a gente até conversou por telefone, né, depois do impeachment, eu não sei se isso é um fator, isso aí só os internautas e quem entende mídia digital sabe, nós tivemos quase um aumento de 20% de interação da cidade, com mensagens de apoio, dizendo fica Átila, é uma campanha voluntária, agora a população pede o nosso retorno. Mas eu tenho fé em Deus, na justiça, que nós temos juízes e desembargadores nesse país que realmente não fazem julgamento por revistas, por jornais e muito menos por fake news. Nem por notícias plantadas. Vai julgar tecnicamente, eu confio na justiça. Queria começar a fazer um exercício assim para relembrar os últimos fatos, porque assim, quando houve a primeira prisão, e aí o Leandro já lembrou, teve 2 pedidos de impeachment que nem sequer foram aceitos pela Câmara. Teve a sua volta em setembro. E ali, parecia estar tudo tranquilo entre você e os vereadores. Não havia nenhuma rusga, não tinha nada. Lógico, a oposição, quem era da oposição fazia a sua parte, que era mais natural, você entende, mas a maioria ainda estava com você. Quando chegou no dia 12 de dezembro, na votação da mesa diretora da Câmara, na eleição da mesa diretora da Câmara, a gente já sentia um clima diferente. Ali já sentia um clima de que quem estava entrando na mesa diretora não necessariamente estava num apoio. Poderia fazer uma conversa republicana com o executivo, mas não seria as mil maravilhas como estava antes, ou como transparecia estar antes. E depois veio a prisão, mas aí são outros 500. Eu queria começar só nessa parte. Teve algum erro de estratégia política? Ou o que aconteceu para uma reviravolta em pouquíssimo tempo em Mauá, de um grupo de vereadores gigantescos que te apoiavam e esse mesmo grupo acabou te caçando? Em primeiro lugar, que eu disse, acho que eu acabei de responder essa pergunta. Foram 18 vereadores eleitos pela nossa coligação. Mas você não imagina o porquê disso? 18 vereadores que defenderam o nosso plano de governo.
Né? Em primeiro lugar, o vereador Neikar, que é presidente da Câmara, foi um vereador de primeira hora de apoio ao nosso governo. Ele participou da nossa coligação do primeiro turno ao segundo turno. O vereador Bodinho, que é vice-presidente, é a mesma coisa. O vereador Cachorrão, o vereador Zelito, que fazem parte da mesa diretora da Câmara, toda a mesa diretora da Câmara votou no Átila para prefeito e apoiou e pediu o voto e assinou o plano de governo. Agora, eu sou um prefeito que sempre fui um prefeito que realmente respeitei os poderes independentes. O judiciário é um poder independente, o executivo é um poder independente, o legislativo é um poder independente. O assunto da eleição da mesa diretora da Câmara é entre vereadores. Eu não me meti. Você disse muito bem. Eu não me meti na escolha do presidente da Câmara. Até porque ele é escolhida pelos vereadores. Eu sou o prefeito. Né? E, de certa forma, e até o primeiro momento, os que pleiteavam a mesa diretora, os dois que estavam pleiteando, né, acabou o Neikar tendo uma candidatura solo naquele momento, faziam parte da nossa base e ajudaram a construir esse projeto político. Agora, o que veio mudar do primeiro pedido de impeachment para o segundo, isso só os vereadores podem dizer. Porque também, veja bem, também no primeiro pedido de impeachment, isso fica muito claro. No primeiro pedido de impeachment, no primeiro episódio, houve um pedido de vacância, que foi negado pelos vereadores. Não foi, Carlos? Sim. Não foi isso, Leandro? É basicamente a mesma coisa desse, um quebra de decoro e um vacância. Né? E agora os vereadores acharam por bem o que eles teriam votado contra, votar a favor. É a mesma coisa da gente perguntar aqui, se a gente lembrar de uma novela da Globo, quem matou Odete Roth? É um mistério. Eu não tenho como explicar o mistério. Agora, o povo de Mauá tem um sentimento. Nós sabemos qual é o sentimento do povo hoje. Né? Seria de traição? Eu não digo traição. Traição é uma palavra muito dura. Né? Jesus foi traído com um beijo. Sim. Né? Foi traído com um beijo. Agora, Eu pudesse ter sido traído, não sei, não vou dizer isso, com um aceno. Né? Então, veja bem, é uma coisa que a gente tem que analisar. Agora, Atila, para quem não está envolvido, quem não é ligado ao seu grupo político, quem não é ligado ao grupo político da Laide, nenhum outro grupo político da cidade, aquela pessoa mais distante que ela só acompanha o noticiário. Aí ela vê lá e fala, ó, prefeito de Mauá foi preso a primeira vez, prefeito de Mauá foi preso a segunda vez. Aí na cabeça dela, sem ver detalhes, ela fala, não, eu não posso ter um prefeito que foi preso 2 vezes. Então tem uma parcela muito significativa, e está claro aqui, que apoia pelo seu carisma, pela sua forma, isso é inquestionável, se comparar carisma, o seu com a Laide é incomparável. Mas no dia a dia da gestão, na cabeça da pessoa, olha, se ele foi preso 2 vezes, ele não pode governar, ele vai se defender, depois que zerar todos os processos, ele pode pensar em voltar para a prefeitura. Como responder a essas pessoas? Em primeiro lugar aqui, muita gente disse que teria cometido crime com merenda escolar. Que, inclusive, todos vocês têm acesso ao processo, né? O próprio Ministério Público já cancelou e já realmente se convenceu que não houve crime de merenda escolar no município de Mauá, porque hoje não estou sendo indiciado por crime de merenda escolar. Esse grande fantasma que se criou crime de merenda escolar não existe. Não existe. Está ali, o processo é público. Não tem por que mentir em torno da Câmara, principalmente para as pessoas de Mauá. Não existe. Por quê? A merenda de Mauá não é terceirizada. É diferente de São Bernardo do Campo, a merenda é terceirizada. Mauá não é. Estou dando um exemplo. Mauá não é. Quem prepara a merenda são as merendeiras. Quem tem filho na escola sabe disso. Então, eu fui indiciado por suspeita de crime de merenda escolar. Acabei passando 37 dias em águas profundas. E depois, o Supremo Tribunal Federal, analisando que a merenda não existia crime de merenda, porque a merenda de Mauá não era terceirizada, era própria, fui solto. Mas mesmo assim, fiquei 4 meses esperando o retorno ao cargo. Retornei em setembro. Em setembro a agosto, vocês cansaram de fazer a agenda de Mauá. Inaugurei a UPA Barão fechada. Inaugurei o primeiro andar do Hospital Nadine. Inaugurei a escola Alice Tudo Jacomucci, no Parque São Vicente, Jardim Araguaia. Inaugurei a Fábrica de Arte do Eixo Barão. Inaugurei o Parque da Juventude. Inaugurei também o Parque do Guapituba.
28 ruas inauguradas durante só esse período. Tá certo? E, de novo, fomos surpreendidos num segundo momento, que também foi confirmado, e dessa vez aqui de forma clara e lúcida pelo Supremo Tribunal Federal, que a nossa prisão foi ilegal e arbitrária. E isso foi transitado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, aí está a pergunta que o povo de Mauá tem que saber. Se a prisão foi arbitrária, foi considerada ilegal, julgada e transitada, tudo que vem posteriormente à prisão é ato nulo. Ou não é? Se a prisão foi julgada, transitada e julgada de forma arbitrária e ilegal, tudo que veio, que ocorreu depois da prisão, inclusive os processos de cassação, é nulo. É a teoria da ave envenenada. Agora, eu estou sendo julgado, e eu não quero dizer aqui, respeito muito a Câmara de Vereadores, por isso que eu não coloco a palavra traição. É uma palavra muito dura. Né? O único homem perfeito na vida foi Jesus Cristo, e ele foi traído com um beijo. Então imagina o que todos nós podemos, a gente vê histórias na sociedade, irmão trair irmão, tem até uma história de Caim matou Abel. Então você imagina o que vai acontecer com o ser humano, e no meio político ainda, onde a questão do poder, a questão das ambições políticas, da ambição de a gente tentar discutir antecipadamente 2020, tudo isso pode ter se passado. Agora, eu respeito muito a Câmara e vou continuar respeitando, porque eu tenho certeza que nós vamos voltar e nós vamos precisar muito da Câmara para a gente terminar a nossa grande missão. Então, mas até essa parte que eu queria entrar também, a questão de antecipação para 2020. Por que antecipar, sendo que, até o senhor falou das pesquisas e tudo mais, se apontava um bom governo? Por que se antecipar isso e querer destruir um governo que estava sendo bem avaliado? Em primeiro lugar, essa é uma pergunta. Primeiro, nós temos que perguntar para aqueles que se colocam já como pré-candidatos. Né? Existem muitos pontos de interrogação, muitas pessoas que a mídia coloca já como pré-candidatos a prefeito. Né? Agora, eu não quero crer nisso. Né? Eu acho que todo homem pode cometer erro. A Câmara, com certeza, cometeu um erro. Cometeu um erro. Quando, infelizmente, não analisou tecnicamente o processo. O processo é técnico, diferente do impeachment da Dilma. Vamos estar dando um exemplo do impeachment da Dilma. O Lula deu pedalada fiscal. O Fernando Henrique deu pedalada fiscal. E quem foi cassado? A Dilma. Olha bem, existem dois fatores, eu não tenho um fator. O primeiro impeachment foi quando entraram com o primeiro pedido de impeachment naquele primeiro episódio. Foi negado pela Câmara. Os dois foi negado pela Câmara, naquela passagem. Né? A Justiça também negou o pedido de vacância de cargo ao PT, quando também impetrou um pedido do meu afastamento por vacância. Em primeira instância. Então, o que aconteceu agora? Essa é a grande pergunta. É isso que eu quero. O que eu quero aqui, eu digo, eu confio na justiça, o que eu quero é que se julgue o processo, os fatos. E só para resgatar, Atila, anteriormente o que o senhor falou, só para deixar claro, daquela primeira prisão lá em maio do ano passado, o motivo da prisão, óbvio, foi a operação na merenda em 30 cidades, o senhor deixou claro que não teve nenhuma relação com isso. E mais do que claro, Leandro, o processo é claro, se você tem o relatório da Prato Feito. Consta crime de merenda em Mauá? Perfeito, mas é isso que eu quero me ater, porque à época o que foi dito foi o seguinte, que a prisão do senhor não se deu por conta da merenda, ela se deu porque foram fazer um mandado de busca e apreensão, aí encontraram um valor na sua residência que supostamente não teria sido declarado ou não seria condizente com os seus ganhos. Essa foi a informação à época, essa informação não é verdadeira? Em primeiro lugar, foi encontrado, todos sabem, R$85 mil na minha casa, onde eu recebo parte de aluguéis da família, e também a pensão do meu filho. Todos sabem que eu sou viúvo e o meu filho ainda continua recebendo pensão da mãe dele. Isso tudo justificado. Então é muito claro. Né? Agora, o que se espalhou na cidade? Por a Operação Prato Feito é uma operação ligada à merenda escolar, plantaram que houve um crime de superfaturamento da merenda, que já foi totalmente coibido
pelo próprio Ministério Público, que não apresentou a denúncia. Agora, querem imputar um fato que não é verdadeiro. Tá certo? Nós estamos num momento no país aqui que primeiro se prende, né? Primeiro se mancha a história das pessoas e depois se julga e dá o direito de defesa. Esse é o grande ponto que nós temos que estar discutindo aqui. Eu acredito na justiça, acho que o papel da polícia é importantíssimo, tem que ser feito, mas nós temos que ter o direito de defesa. Como eu peço o direito de defesa nesse momento Como também, é que o senhor está se preparando? da questão aqui da vacância. Como é que o senhor está se preparando para esse julgamento que vai ter agora em maio? O senhor acredita que vai conseguir provar a sua inocência também na justiça? Em primeiro lugar aqui, o processo está no seu início, tecnicamente os advogados estão trabalhando, né? Tecnicamente os advogados é que podem realmente responder realmente as questões técnicas sobre isso, mas tenho muita tranquilidade, tenho certeza que o tempo é o senhor da razão, né, e que vai demonstrar a nossa inocência. Quero começar já com a questão da avaliação do novo governo de Mauá agora efetivo, né? Agora não é mais em exercício, né? Definitivo, pelo menos por enquanto, né, oficialmente. O que o senhor está vendo dessas primeiras medidas da Laide? Onde ela está errando mais, onde ela está acertando? Tem já alguma visão desses primeiros dias dela, dos nomes que ela vem escolhendo para o secretariado? Como é que o senhor está fazendo a leitura, já que o senhor disse que está trabalhando ainda na política, mesmo fora do cargo? Como é que o senhor avalia? Lógico, como político você tem uma avaliação, um modelo de gestão. Eu tenho meu modelo de gestão, né? Hoje o governo Laide está completando perto de 10 dias. Né? Sim. É um governo em formação. Não quero aqui avaliar, porque senão as pessoas vão dizer, olha, o Átila está frustrado a fazer alguns comentários. Os comentários e as ações, o povo de Mauá pode dizer. Né? O que nós temos que avaliar e o que nós temos que ter na política é uma coisa que chama palavra. Quando a Laide acabou assumindo recentemente na Câmara Municipal, deu uma entrevista, inclusive, para o Repórter Diário. Ela dizia que todo o programa de governo do prefeito Átila, todas as ações de governo, estaria dando continuidade. Não foi isso, Leandro? Ela falou especificamente, então, ela citou, a pergunta foi em relação ao passe livre, que o senhor disse, ela ia retomar isso, que ela admitiu que errou. Inclusive, ela admitiu que ela errou quando ela retirou o passe livre, e nós corrigimos com o nosso retorno, quando eu trouxe de volta o passe livre, não só o passe livre para os estudantes, mas para os portadores de deficiência e também de doenças crônicas, nós ampliamos. E agora, né, até peço que amanhã, por coincidência, falando na questão do transporte, amanhã é 1º de maio. Amanhã começa, né, mais uma ação do governo através da minha gestão como prefeito, que é o desconto de 30% na tarifa das domésticas. Eu espero que a Laide não retire isso. Porque a partir de amanhã, a doméstica que mora em Mauá vai ter 30% de desconto na tarifa. Eu espero que ela não retire isso de mulheres, que além são mães de família e também que realmente são pessoas que têm, em primeira instância, levam o pão e o leite para a sua família. Né? São arrimo de família. Quero também lembrar, recentemente, no nosso governo, nós instituímos a enfermaria no terminal. Eu fui pego de surpresa quando essa semana aqui a enfermaria estava fechada, sem explicação. Agora hoje, depois, realmente a população se revoltou. O Judô disse que ela quer que o próprio pessoal do terminal custeie, que a empresa responsável pelo terminal faça o custeio e não a prefeitura. Não, em primeiro lugar, o terminal é responsabilidade da prefeitura. Então é a prefeitura que tem que ter responsabilidade com a enfermaria. Agora, não podemos ficar numa briga, quem tem que pagar, quem tem que custear, sendo que o povo pode passar mal e o primeiro socorro, que pode ser ali salvar uma vida, pode ser atendido numa enfermaria de um próprio terminal. Nós inauguramos a enfermaria do terminal como o café do trabalhador. Quantas pessoas saem de Mauá sem um pão e leite e tomavam café no terminal para poder seguir trabalhando? Depois fui pego de surpresa com o fechamento do programa Bem-Estar Animal, onde estava de portas fechadas, né? Que é o atendimento principalmente para aqueles que amam o animal, porque a causa animal não tem bandeira, não tem política. Todos fazem com amor e coração. Muitos são pessoas de baixa renda, mas que amam os animais, que adotam os animais.
e que às vezes não tem condição de pagar um veterinário e depende do programa Bem-Estar Animal. Encontrou de portas fechadas. Um outro ponto que é extremamente relevante, aliás, o Carlos Carvalho e eu temos falado isso em todas as oportunidades desde o ano passado. Como é que era a relação do senhor política com a Laide Damo até maio do ano passado? Por quê? É só para deixar claro para quem está em casa. É óbvio, uma composição majoritária, quando a gente escolhe o vice, é diferente da gente escolher marido, de escolher esposa. Nem sempre você escolhe aquilo que você gostaria. Você escolhe aquilo que, dentro do desenho da geografia política, mais converge, mais agrega votos. Perfeito, isso se justifica. Mas a Laide Damo nunca foi do dia a dia da política. Ela até falou em todas as entrevistas que ela foi por acaso vice, que por acaso ela assumiu a prefeitura, não estava nos planos delas, não trabalhou para isso. Só que eu me recordo depois, quando o senhor voltou para a prefeitura, eu perguntei, e o senhor falou, ó, Leandro, a vice primeiro tem que vir trabalhar, porque ela não vem trabalhar, e a própria Laide, ao assumir agora definitivo, ela falou que não ia buscar nenhum contato com o senhor e nem falar com o senhor. O que aconteceu, em qual momento aconteceu alguma coisa para duas pessoas da mesma chapa chegarem nesse grau de distanciamento político que existe hoje entre o senhor e ela? Em primeiro lugar, né, Jesus Cristo é a palavra que Jesus Cristo disse, amai-vos uns aos outros. Eu nunca disse que eu não queria ter contato com a Laide Damo. Se eu encontrar a dona Laide na rua, dona Laide, eu respeito muito as pessoas de idade e com mais experiência que eu. Eu estenderei a mão para a senhora, dona Laide, porque em primeiro lugar é educação. Eu nunca faria o que a dona Laide disse, né, que não queria ter nenhum contato comigo. Né, pelo contrário, dona Laide, eu respeito muito. Nós estamos falando de duas pessoas da mesma chapa. Eu respeito muito as mulheres, principalmente as pessoas de idade, porque foi assim que a minha família ensinou. Um outro ponto também, respondendo, em primeiro lugar, quando se escolhe uma vice, é uma questão de uma composição política. E ali foi feita uma composição política dentro do partido, de forma estadual, do PSB estadual, com o PMDB estadual. E aí chegou ao nome, naquele momento, do Júnior Orozco, que acabou estando impedido de participar da chapa, uma questão também eleitoral, e acabou vindo a substituição pelo nome da Laide, que representaria ali a Vanessa naquele momento. O grupo político. A Vanessa. Então, foi por isso, mas sempre haverá o meu respeito em todos os pontos. Não aconteceu nenhum episódio, desde que começou a gestão em 17 até maio? Não, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Então, quem trabalha muito não dá ouvido para fofoca, né? E quem trabalha muito, só enxerga quem trabalha ao seu lado. Está aqui, ó, o Israel Aleixo, foi superintendente da SAMA. Está aqui o José Carlos, que foi secretário adjunto de trânsito na cidade. Eles podem falar quem é o Átila, a convivência. Porque eles até brincavam, dá um pouco de descanso para mim. Porque era de domingo a domingo, porque eu sabia da responsabilidade e a necessidade que a cidade tinha. E chama atenção até porque no comecinho do ano passado, o senhor ainda resgatou politicamente a Vanessa Damo, colocou como secretária de Relações. Então parecia que estava tudo bem a relação. Veja bem, na vida eu acabei amarmos uns aos outros. Né? Em primeiro lugar, a Vanessa estava passando um momento muito difícil de relacionamento pessoal, e naquele momento eu, como ser humano, chamei ela para integrar a equipe de governo. Eu fiz um gesto, não como político, mas como ser humano naquele momento. Falei, Vanessa, vem assumir a Secretaria de Relações Institucionais, para que ela pudesse ter um pouco de atividade, para que ela pudesse recuperar a autoestima política dela. Naquele momento, em todo o nosso governo, a presença do PMDB estava presente na Secretaria de Obras e na Secretaria também de Educação. Mas no início do governo, o senhor consultava a Laide ou ela dava sugestão ao senhor? Alguma coisa, alguma marca do governo teve participação ou ideia dela? Em primeiro lugar, a dona Laide sempre foi muito reservada. Né? Muito reservada. Foi feito inúmeros convites da parte institucional do governo para que ela participasse de inaugurações. Eu não posso simplesmente também obrigar as pessoas a estarem participar. Ela não foi em nenhuma inauguração? Mas eu fazia a minha parte, como prefeito e como ser humano. Né? E a cidade sabe disso. A cidade sabe disso. Agora, eu não quero aqui avaliar. Eu fico triste, por exemplo, onde hoje pela manhã o servidor público da cidade de Mauá hoje foi pego de surpresa e um balde de geografia foi jogado nas suas costas. Né? O cancelamento das gratificações aos servidores pela manhã. E agora à tarde, também a retirada do projeto que consolidava um novo modelo para a educação da cidade, que foi a retirada
do projeto que dava o direito ao Estatuto do Magistério. Sabe quanto tempo o professor, o educador da cidade esperava esse projeto? Mais de 20 anos. Foram 2 anos debatendo com professores, educadores. Agora, nós não podemos viver aqui num governo que está transparecendo um governo feito de faz de conta. E o povo de Mauá não acredita em faz de conta. Fecha-se a enfermaria terminal, agora anuncia que vai reabrir. Fecha-se o programa Bem-Estar Animal, se anuncia que segunda-feira vai reabrir. Daqui um mês vai estar de volta o Estatuto do Magistério. Fazer governo dessa forma é a mesma coisa de ser engenheiro de obra pronta. Tenha criatividade, faça a sua gestão, tenha a sua identidade. Não penalize as pessoas, não persiga as pessoas. Eu não guardo mágoa no coração, não guardo ódio. Eu nunca comemoraria um fato negativo do meu adversário, nem dançaria. Eu me solidarizaria, eu daria o meu ombro. O senhor cita isso em relação àquela imagem que aparece da Vanessa Damos, supostamente dançando ali no corredor da prefeitura, quando saiu uma decisão em relação ao seu HC? Eu não quero dizer, eu não estou relacionando uma fala com outra. Talvez o que você acabou fazendo, e as pessoas às vezes podem lembrar disso. Relacionar. Pode relacionar isso, mas eu nunca faria isso. Houve algum tipo de arrependimento de se aliar aos Damos? Veja bem, na vida, existem coisas que nós se arrependemos, mas tem coisas que nós não podemos voltar atrás. Né? O tempo vai dizer, quando meus cabelos ficarem mais brancos, né, e quando meus netos chegarem, eu posso dizer o que eu me arrependi nessa vida. Mas o que eu não me arrependo é de amar Mauá e ter confiança que a justiça vai ser feita. Como é que tem sido e como é que o senhor planeja a partir de agora? O senhor já deixou claro aqui que vai buscar via judicial para recorrer às questões legais do que envolve a decisão da Câmara de Mauá. Mas politicamente, como é que vai ser essa trajetória? Como é que tem sido? O senhor tem feito agenda? O senhor tem buscado os aliados? Tem buscado o partido? Como é que tem sido a atuação política do Átila? Em primeiro lugar, estamos trabalhando, continuando trabalhando, né? Agora trabalhando na questão judicial, buscando as orientações jurídicas necessárias. Vamos estar apresentando, entre hoje e amanhã, nossos advogados devem estar apresentando ali o nosso recurso. Volto a dizer aqui, confio na justiça. Mauá é composto por uma corte competente, né? Uma corte que julga o processo pelas questões legais, e confio na justiça plenamente, porque conheço lá os juízes da comarca de Mauá, sei do grande trabalho que eles realizam, né? Enfim, de toda a esfera judicial. Né? Tenho confiança nisso e tenho certeza que através disso nós vamos buscar o nosso retorno. E buscar o retorno com harmonia, junto com a Câmara Municipal. Né? Eu não quero, com o nosso retorno, eu não quero me lembrar daqueles que votaram a favor do impeachment ou que votaram contra. Eu vou respeitar todos. Até os que votaram contra, porque eles foram eleitos pelo povo. Porque eles ajudam a construir uma cidade melhor. Mas ainda há clima para isso, depois do que aconteceu? Eu estou dizendo isso até porque o que transpareceu para a gente que está vendo de fora é que em nenhum momento a cidade ou a gestão em si, o que deveria ser feito, os problemas, foram colocados à frente. O que foi colocado à frente foi simplesmente disputa política interna. Tem clima para, numa possível volta, retornar com harmonia junto à Câmara para tentar fazer com que vários problemas da cidade, vários projetos da cidade saiam do papel? Em primeiro lugar, eu acho que quando você passa situações difíceis na vida, você acaba voltando um homem muito melhor. Muito melhor. Você consegue perdoar muito mais rápido. Você não guarda mágoa. Então eu tenho certeza que da nossa parte nunca vai existir mágoa, rancor da Câmara, pelo contrário. Eu tenho que respeitar a Câmara. Eu tenho certeza também que os vereadores, da mesma forma, vão estar pensando assim. Porque o que está em jogo aqui não é o cargo, ou então o futuro pleito da eleição de 2020. Está o futuro dos nossos filhos, numa educação de qualidade, de uma saúde de qualidade, de um sistema de mobilidade urbana, onde as pessoas possam chegar mais cedo à sua casa
e sair mais tarde para poder trabalhar com segurança. Tá? É você ter um transporte público, né, que realmente atenda os interesses da população, que atenda os estudantes, como nós realizamos a gratuidade, para que Mauá possa ampliar as vagas universitárias. Nosso governo foi através da minha mão, e quando eu falo da minha mão, da mão do povo, nós trouxemos uma faculdade de medicina para Mauá, e agora deixei pronto, no antigo shopping Green Plaza, assinado com a Uninove, nós vamos ter mais um polo universitário em Mauá, com garantia de bolsa de estudos para o morador da cidade. É essa herança que, como político, os vereadores querem deixar na sua passagem pública. Então não há mágoa. Né? Eu acho que por tudo que eu passei, e todas as mensagens de carinho, como que eu posso ter mágoa? Quem governa com mágoa, com rancor, não constrói. Quem traz mágoa e rancor, traz a política do atraso, o gafanhoto, da destruição, não. E sobre eu fui considerado o prefeito que mais obras fez na cidade. Quem constrói, e as obras não são minhas, de Deus. Né? E quando eu falo isso aqui, com apoio tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica. Pergunte para o padre Cláudio, pergunte para o padre Zezão, da Igreja Católica, ou de grandes líderes da Igreja Água Viva, ou do pastor Almir do Casarão. Pergunta qual foi o prefeito que mais olhou para a questão eclesiástica, olhando a bandeira da fé e da família que a Igreja Evangélica e a Igreja Católica prega. Pergunte às pessoas. Qual o sentimento? Existe um sentimento, eu sei que é isso que vocês querem. Existe um sentimento que houve um grande golpe na cidade? Se houve um golpe, só o povo pode dizer. E só para deixar claro um outro assunto, Átila. Aliás, uma pergunta o senhor já respondeu, que era justamente como é que o senhor via, caso conseguisse, na hipótese de retomar o comando da Prefeitura de Mauá, como é que seria o diálogo político com a Câmara Municipal. Mas na hipótese de não conseguir o retorno, a tua cassação, ela está atrelada em inelegibilidade ou não? O senhor pode disputar a prefeitura o ano que vem? Em primeiro lugar aqui, vencendo essa grande batalha jurídica, né, nós temos nossa vida política totalmente saudável, onde nós vamos poder, né, realmente buscar a candidatura. Agora, quanto à questão que não vai haver a permanência da cassação, logicamente nós vamos estar rediscutindo o modelo político, porque daí nós vamos ter que estar indo até a última esfera para buscar o nosso direito e o nosso retorno. E aquele outro dos direitos eleitorais. Né? E o outro pedido da comissão, que era da quebra de decoro, conseguiu eliminar. Em que pé está essa situação? Essa questão que eu não estou acompanhando, né, acompanhando mais os advogados, né, que estão acompanhando essa questão. Carlos Carvalho. Em relação ao PSB, até a gente perguntou semana passada, o pessoal do PSB que estava nos assistindo na RDTV, sobre se tinha mudado alguma coisa e tudo mais. Como é que está a questão do partido? Está tranquilo, estabilizado? Não, tranquilo, né? O Márcio França agora voltou à presidência estadual do partido. Né? Estamos aguardando, tivemos alguns encontros com pessoas da direção estadual, dialogando, né? Mas eu vou te falar e vou abrir meu coração. Meu partido é Mauá. Meu partido é o povo. Mas o senhor tem alguma mágoa ou acha que não teve o tratamento que mereceu, a atenção que merecia do PSB? Não, pelo contrário, eu já disse, não existe mágoa. Né? As pessoas elas têm que fazer uma autoanálise de si próprio, qual foi o grau de apoio ou não que foi dado a um companheiro ou a uma companheira. Alguém do partido fez algum contato com o senhor desde a cassação da Câmara? Após a cassação da Câmara, não tive contato com ninguém, não recebi nenhum contato. Mas isso, a gente sabe, as pessoas às vezes são muito atarefadas, estão também remodelando. Né? O PSB acabou perdendo uma disputa no governo do Estado, uma disputa difícil. Né? Chegamos perto de ter mais 4 anos à frente do governo do Estado. Mas, por outro lado, também me surpreendeu. Né? O governador Dória, com o meu retorno, tive pouco contato com o governador Dória. O governador Dória me atendeu muito bem. Acolheu a cidade de Mauá. Quando eu falo atendeu o Átila Mundial, atendeu Mauá. Né? Principalmente naqueles momentos com as chuvas, as grandes enchentes que nós tivemos na cidade, o governador esteve muito presente, enviando máquina, fizemos a limpeza dos piscinões, né? Emprestando máquina para que a gente pudesse fazer um serviço de zeladoria. Encontramos a cidade de uma forma deplorável, uma verdadeira mata atlântica. Começamos a implementação de pintura limpeza. Né? Inclusive agora,
que eu peço aqui, quero fazer um apelo à atual gestão que está aí, deve estar me assistindo, contratem e coloquem em prática a frente de trabalho. Atila, São 150 trabalhadores esperando para ter sua carteira assinada da frente de trabalho. Foi um sonho que eu e Deus me deu a oportunidade de colocar em frente. Então coloque em prática a contratação dos 150 trabalhadores e pais de família da frente de trabalho. Eu não vou aqui nominar muita gente participando, e aí não vou cometer aqui o deslize de nomear alguns e em detrimento a outros. Então, quero aqui cumprimentar todo mundo, na medida do possível, Carlos, e por isso a gente olha direto aqui, tenta colher aquelas que são as principais ou as perguntas recorrentes, mas vi uma pergunta que foi pontual, mas nos bastidores tem muita gente falando de um caso específico de habitação, até o senhor falou agora de igreja, que envolve lá aquela construção, é Água Viva, Cidade Viva da Igreja Evangélica, que teve um laudo da CETESB apontando irregularidade, o pessoal que comprou apartamento lá está bravo, diz que investiu dinheiro, mas não tem a chave do imóvel, não tem a chave do apartamento. O senhor acompanhou essa história? Qual a mensagem que pode dar a essas pessoas? Em primeiro lugar, é um empreendimento particular. Isso. Não é um empreendimento público. Não é um programa da prefeitura. Né? Onde todo empreendimento particular ele tem que ter o alvará de construção, o alvará de corte de terra. Né? Pelo que eu acompanhei, foi emitido um alvará provisório para que a empresa e a proprietária do imóvel buscasse a liberação junto à CETESB. Né? Então, mediante a liberação da CETESB, posteriormente, aí eu não sei se foi conseguido pelo empreendedor o alvará da CETESB, porque ia haver necessidade de um alvará provisório para que buscasse o alvará junto à questão da liberação ambiental. E aí sim para ter o alvará de construção definitiva. Carlos Carvalho. Havia algum projeto que você tem medo ou receio, não sei qual seria a palavra, que medo às vezes é uma palavra mais forte, né? Mas o receio de que não saia do papel por causa de todo esse imbróglio político? Ou, por exemplo, a questão da resolução da saúde de Mauá, ou a conversa com o Estado para estadualizar o Nardini, ou aumentar o custeio, ou mesmo a questão da Fundação da ABC, ou a outra OS que pode assumir, só para exemplificar. Em primeiro lugar, eu tenho três grandes preocupações com a cidade. Bom, a cidade tem muitas. Primeiro, a saúde. Essa questão aí, durante um período do meu afastamento, a prefeita que está em exercício agora, acabou pagando a Fundação ABC sem contrato. Sim, da primeira vez. Que isso resulta o quê? Um crime de improbidade. Você não pode pagar nenhuma empresa sem contrato. Que gerou um problema que poderia causar uma paralisação, colapso do sistema. Agora, existe uma questão contratual com a Fundação, onde o próprio Tribunal de Contas julgou irregular o contrato de origem da Fundação e pedindo que fosse feita a abertura da contratação e abertura de processo de licitação e chamamento público para novas empresas participarem. Sim. Não tirando o direito da Fundação participar. Agora, nós precisamos ter uma saúde de qualidade. Né? Recentemente aqui, nós tínhamos elaborado 2 grandes programas aí de ações preventivas contra a dengue, que foram cancelados pela atual gestão, agora na última semana, pelo atual secretário de Saúde. Onde os números, que não são números oficiais, Mauá pode estar sofrendo aqui uma grande epidemia de dengue, que quando se passa de 50 casos, já é considerado uma epidemia. E foi cancelado plenamente as nossas agentes de saúde e também os nossos profissionais do MAMEC, que acabaram recém-chegados na cidade, que inclusive foram trazidos durante agora a última passagem minha, onde nós conseguimos trazer 39 médicos, substituindo os quase 46 que é no total. Então, uma das preocupações é a saúde. Nós temos que ter uma empresa que atenda. O médico tem que olhar nos olhos do cidadão, examinar, perguntar como está, aonde está doendo, ter acolhimento. Hoje a gente vê alguns profissionais que nem olham e só passam a receita para o paciente. Nós precisamos ter acolhimento na saúde. Essa é uma outra preocupação. A outra preocupação é a água. É a água. Nós temos um déficit. Recentemente, o RD acabou cobrindo uma ação que nós tivemos junto. Quero agradecer o presidente da Sabesp, Benedito, e também o governador Dória, onde depois de 8 anos, Mauá voltou a ter 1.300 litros por segundo. Durante agora a nossa última passagem.
Faziam 8 anos que Mauá variava de 1.080 a 1.100 litros por segundo. Voltou a ter 1.300 litros por segundo. Mas isso soluciona o problema? Não, porque a pessoa paga cara a conta, o esgoto é mais caro que a água. Então, o que eu quero aqui, um dos grandes problemas, primeiro, é reduzir em pelo menos 20% a tarifa de esgoto. Hoje se paga 120% de esgoto no que é consumido da água. Como é que você paga mais esgoto que a água? Então, em primeiro lugar, nós temos que diminuir a questão da tarifa de esgoto. E tem que ser para já. Até como cidadão, agora como cidadão eu falo, prefeita, revogue, tenha um ato de coragem, revogue os 20% da BRK do que é utilizar de água. E vamos discutir a dívida com a Sabesp, já estava sendo discutido com a cidade de Santo André. Coloque em pauta. Duas questões pontuais em relação a isso. Aliás, uma da saúde e uma rapidamente voltando aqui. Tiveram 4 ou 5 comentários a respeito ainda lá do Cidade de Deus, que eles falaram, era uma obra particular, mas que em pese a obra particular, a prefeitura emitiu o alvará. Alvará provisório. Isso. O alvará provisório não tinha problema? O alvará provisório, ele tem um tempo determinado para que a empresa, ou a questão, o gestor empresarial que está realizando a obra, para que entregue, né, as outras pendências junto à prefeitura, para que aí sim pudesse ter o alvará permanente para início de obra. O alvará provisório é para quê? Para que a empresa, o empreendedor, pudesse, junto à CETESB, ter um tempo de regulamentação para depois apresentar o laudo da CETESB e aí sim adquirir. Esse tempo não tinha expirado ainda, do laudo provisório, desse alvará provisório? Agora eu não sei te dizer qual é o período, se já expirou ou não. Tá. Né? Em relação à saúde, eu me recordo várias vezes o senhor falava do Nardini de aumentar o repasse. Hoje não chega a 1 milhão por mês que o Estado repassa a cidade de Mauá. Até a época o Márcio França ainda era governador, o senhor falou que ia discutir com ele de chegar aí a 5 milhões, que seria o repasse ideal, ou então a estadualização, que seria o melhor cenário, tendo em vista que não atende só a população de Mauá. Na gestão Dória, o senhor teve a oportunidade de conversar ou com o próprio governador ou com o secretário de saúde sobre essa possibilidade? O governador Dória, em uma das reuniões, inclusive naquele fatídico dia do episódio da escola estadual de Suzano, né, que a gente lamenta até hoje, né, onde ele teve que sair às pressas, mas minutos antes ele comentou a questão da saúde de Mauá, o governador Dória, sabe que estaria muito sensível. Hoje Mauá recebe perto de 950 mil mês, mas o gasto com Ribeirão, Rio Grande da Serra e as pessoas vítimas do Rodoanel custam para a cidade de Mauá mensalmente quase 3 milhões e 800. Então, existiam 2 propostas, o aumento do repasse ou então a estadualização, né, onde o próprio, não só o governador Márcio França, poderia ter essa pauta. O governador Dória esteve durante a campanha na frente do hospital, numa suas caminhadas da cidade, e disse, o Hospital Nardini é um hospital que pode ser o próximo hospital estadual aqui do nosso estado. Até porque ele atende Ribeirão, Rio Grande, parte da Zona Leste de São Paulo e todas as vítimas do Rodoanel. Então são pautas importantes. Né? São pautas importantes. E a questão também do lixo. Né? Mauá sofreu muito com a questão da criação da taxa do lixo. A gente sabe como foi difícil. Como é difícil para um político aprovar um projeto desse ou colocar em pauta. Mas nós recebemos uma dívida de quase 45 milhões de gestões anteriores, onde teriam feito um acordo onde Mauá pagava 2 vezes pelo mesmo serviço. A parcela do acordo e a parcela mensal. Era impagável. Tinha que se buscar, e foi se buscar do jeito mais amargo, que foi a criação da taxa. Agora, no dia 12, por coincidência, que antecedeu o segundo episódio em Mauá, eu tinha anunciado a redução da taxa do lixo. Sim. Os senhores estavam lá. E essa redução não foi colocada em prática pela até então gestão interina que tinha assumido. Agora, nós temos que discutir a redução da taxa do lixo e a futuro cancelamento da taxa do lixo. Para quando Mauá tiver uma questão saudável financeiramente, possa abrir mão dessa receita. Mas agora, com a ampliação, novos empreendimentos chegando na cidade, pode sim haver um estudo, como foi feito no dia 12, da redução da taxa do lixo da cidade. Porque o trabalhador não tem aumento de salário, né, as contas cada vez mais altas e a população sofre mais.
Derradeira, Carlos Carvalho. Minha última pergunta é se algum dos outros prefeitos aqui da região procurou o senhor, pelo menos para dar algum tipo de apoio, ou tentar falar, ou saber o que estava acontecendo. Teve algum tipo de procura? Não, em primeiro lugar, eu acho que é um momento, às vezes, que os prefeitos de maturação. Né? Então, você imagina que acho que todos os prefeitos se colocaram no meu lugar. Né? É um momento muito de dor, é um momento onde o seu grupo político sente, a cidade sente, mas eu tenho grandes amigos, o Paulinho Serra, né, o prefeito Auríquio, né, o prefeito Gabriel Maranhão, o prefeito Orlando Morando, que foi presidente do nosso consórcio durante um bom tempo, é uma das pessoas mais próximas do governo do Estado, junto à nossa região, e eu tenho certeza que no momento certo, no momento oportuno, nós vamos estar se encontrando aí, e se Deus quiser, mais brevemente possível, com o nosso retorno. Atila, o tempo aqui é implacável, mas quero aproveitar aqui nas suas considerações finais. Tem muita gente assistindo. Quem gosta do Político Átila, quem não gosta do Político Átila, quem acredita na sua gestão, quem não acredita, Câmara Municipal, população em si, vereadores, assessores. Eu gostaria que nas considerações finais você dividisse a sua resposta em duas partes. Primeiro, para todos os vereadores que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que votaram com você, os que votaram contra você, e depois a população para aqueles que confiam e que não confiam. Qual a mensagem nesse momento à classe política de Mauá e a mensagem à população de Mauá, tendo visto o Átila deu uma entrevista rápida ao Diário do Grande ABC, mas agora a possibilidade de falar aqui sem corte, ao vivo, tempo real, olho no olho, e quem tira a conclusão é quem está em casa, seja morador, seja da classe política. Em primeiro lugar, quero dizer à Câmara Municipal que eu respeito muito a Câmara Municipal, um poder independente. O Legislativo tem um papel importante na vida e na construção da cidade. Ele é o elo de ligação da população junto ao prefeito. Tenho certeza que nós temos uma Câmara trabalhadora, né, uma Câmara que eu respeito. Tenho fé em Deus que nós vamos terminar essa missão ao lado desses vereadores. Quero chamar a atenção que, para mim, não existe qualquer tipo de retaliação àqueles que votaram, aqueles que não votaram, pró ou não ao impeachment. Mas existe uma palavra que chama respeito. Nós temos que respeitar. As opiniões elas podem ser divergentes, mas nós não podemos perder o respeito. A análise desse impeachment sobre a vacância é uma análise técnica, que talvez a Câmara não teve tempo para analisar tecnicamente e acabou analisando politicamente. Mas eu tenho muita fé e respeito todos os vereadores da Câmara, deixar um grande abraço à Câmara Municipal, que, se Deus quiser, nós vamos estar no retorno e vamos construir o que nós iniciamos, entregar para uma cidade mais justa. E a população de Mauá eu quero agradecer, Leandro. Agradecer todas as orações, todo o carinho, todo o respeito que a cidade de Mauá tem com o nosso governo, a expectativa, um governo da juventude, um governo de homens e mulheres, um governo do povo. Durante todo o tempo que estive à frente, estarei à frente, se Deus quiser, da Prefeitura Municipal, eu vou trabalhar para aqueles mais necessitados. Eu não sou um prefeito da classe A, eu não sou o prefeito da classe B, eu sou o prefeito da classe C, da classe D, da classe E. Porque a classe A pode pagar convênio médico, não precisa do Hospital Nadine. Eu tenho que colocar o Hospital Nadine para funcionar, para trabalhar, para atender o pobre e o trabalhador. A classe A tem carro próprio. Agora, eu preciso ser o prefeito daquele que usa o transporte público, do estudante que precisa do passe livre, da doméstica que a partir de amanhã vai ter o direito de 30%, né, de desconto na tarifa de ônibus. Espero que isso não seja revogado pela prefeita Laide Damo. Eu sou o prefeito da juventude, onde abriu uma porta, onde 17 jovens de Mauá se formarão médicos no futuro, e que Mauá ganhará mais um campo da Uninove, para que possa se formar advogados, psicólogos e enfermeiros. Eu sou o prefeito dos eficientes, que deu a gratuidade para os eficientes. Eu sou o prefeito das pessoas que tiveram e já passaram pelo câncer e venceram o câncer. Que passaram por momentos de sofrer um tratamento de quimioterapia e sabe como era duro pagar por esse tratamento, na maioria das vezes, os remédios, e às vezes ter que ir de transporte público e ter o dinheiro contado e agora tem a gratuidade de ter o transporte gratuito. Daqueles como a Rua Vitória do Zaira, como a Rua Esquenário na Candacari, como quase 130 ruas, pessoas que andavam, pisavam com o pé na lama e hoje tem o asfalto, a sua porta, que foram as suas ruas recapeadas. Eu sou o prefeito
dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu sou o prefeito do povo. Obrigado, Átila Giacomuzzi, aqui falando ao longo dessa edição aqui, 1 hora, a primeira possibilidade dele falar aqui ao vivo, desde tudo que aconteceu na votação política da Câmara Municipal e mais uma vez reiterando aqui o nosso compromisso de sempre abrir espaço a todos aqueles que querem participar, contribuir, independentemente do seu posicionamento, de situação de oposição, mas que queiram falar com o morador, com a moradora do ABC.